Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. E hoje eu vou ter uma entrevista bastante diferente aqui por dois sentidos. Primeiro que são duas pessoas, raramente eu trago duas pessoas aqui. E segundo porque, apesar do podcast ter sido desenvolvido para falar sobre carreira, sobre escolha profissional, sobre os caminhos profissionais que as pessoas podem trilhar, eu sempre trago aqui professores, eu sempre trago aqui profissionais e nunca trago o aluno que está ali, né, no meio do curso. E eu estou tendo uma experiência legal desde o ano passado, desde o início desse ano, que é lecionar em jornalismo, que para mim é uma novidade. Eu sou um profissional de administração e tenho me apaixonado pela área e principalmente pela questão da necessidade de empreender no jornalismo. Então, eu estou trazendo aqui a Bia e a Carol, minhas alunas do 8º semestre, estão se formando. A gente está falando sobre empreendedorismo, mas nós vamos falar sobre um pouco mais, vamos falar um pouco sobre jornalismo. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês e perguntar para vocês, mesmo vocês se apresentarem, conversar um pouco, sei que você tem bandas e tudo mais, fale um pouco disso, é o porquê da escolha do jornalismo e se nesses 4 anos que vocês estão lá, essa escolha ainda faz sentido, não faz, mudou a cabeça. Então, fiquem à vontade. Tá? A gente pode começar. Eu tenho uma relação com o jornalismo que é muito recente ao início do curso. Então, assim, eu não sabia o que fazer no ensino médio, estava naquela angústia o que eu vou fazer? Vou fazer psicologia, vou fazer uma coisa que tem que me dar dinheiro, mas que eu tenho que ser feliz, que é uma coisa, assim, horrível. Tem uma pressão da família, né? Sim, e é uma das piores ansiedades que eu sofri, assim. Genuinamente, porque assim, a minha família nunca foi muito de tipo assim, você tem que fazer alguma coisa que você vai ser muito bem sucedida. Sempre me deram muito espaço, mas tipo assim, eu tinha uma pressão que eu não poderia ser dependente deles para sempre. Então, como eu vou escolher uma coisa que eu gosto, eu sempre fui muito artística, então, no princípio eu queria fazer artes cênicas. Assim, eu nunca vou sair de casa. Eu vou viver embaixo do teto dos meus Depois pais para sempre. vou dar minha opinião sobre isso. Mas quando você tá num ensino médio, onde tá todo mundo virando para você falando medicina é o que faz sentido, essa é a primeira resposta. Sim. E eu tinha era um caminho muito incerto. Então eu comecei a pensar em outras opções, comecei a fazer orientação vocacional, que foi decisivo para eu escolher. E foram 2 semanas de orientação, 2 semanas? Não, 2 meses de orientação vocacional que eu fiz. E a gente começou a pensar, coisas que eu pensava quando eu era criança. E aí eu voltei para comunicação. E nesse processo, eu comecei a conversar com pessoas que estavam fazendo jornalismo. E nessas conversas, era época de pandemia, a gente estava em lockdown, eu nem saía de casa. Sim. Já estava flexibilizado um pouco mais nessa época, mas eu lembro que pegou uma semana de lockdown. E eu falei com uma menina que fazia Casper Libero. E ela falou assim, a gente está lançando amanhã um projeto de redação aberta para quem está pensando em fazer jornalismo e tal, para uma experiência de 2 semanas com professores aqui da Casper. E no final das 2 semanas vocês vão ter uma reportagem publicada na revista Esquinas, que é a revista experimental da Casper. Eu falei, nossa, que legal. E a Casper é referência, né? Perfeito, tanto que eu quero fazer lá. Era a minha ideia. E eu fiquei apaixonada, foi impressionante. Eu fiz uma reportagem que eu super me envolvi. E foi uma das reportagens mais lidas do site. E era sobre pobreza menstrual. E aí, então, eu sempre tive essa coisa de querer fazer algo para ajudar alguém. Se eu não tô fazendo nada que eu não posso dar um suporte, então, qual que é o poder da comunicação aqui? E esse é um papel do jornalismo, né? Sim. E eu fui entendendo isso com esse curso. E aí eu tomei a decisão que eu queria fazer, eu não sabia para onde eu ia ainda. E a decisão de ficar em Ribeirão, ela veio depois, que eu não tinha nem cogitado ficar aqui. Mas eu comecei a ver algumas oportunidades. Eu cheguei a passar na Casper por um período noturno, mas financeiramente não fazia sentido. É muito caro. Aí eu fiquei em Ribeirão e tomei a decisão. E assim, podemos falar mais sobre isso depois, mas não é algo que eu me arrependo de forma alguma. Antes de abrir aqui para a Carol, deixa eu comentar algumas coisas que você falou. Uma das ideias desse podcast, por que eu comecei ele, foi porque meu filho está com 17 anos agora e está exatamente nesse momento da escola, né? E a gente dá muita liberdade para ele. Também acredito que você tem que fazer o que você gosta, não o que dá dinheiro, porque o dinheiro ele vem de você fazer o que você gosta e fazer bem feito. Sim. E uma das opções do meu filho é jornalismo, a outra é história, ele está mais pendendo para história do que para jornalismo.
E a gente sempre conversa sobre isso, e eu estou no colégio dele fazendo um trabalho com os alunos de falar, né, sobre carreira. E o que você falou é muito legal, e é pelo seguinte: se fala de medicina o tempo todo, de médicas, né, de saúde, se fala das exatas, engenharias e tudo mais, se fala das humanas, um pouco, bem menos, mas se fala, mas de arte ninguém fala disso. Tem um autor, ele já faleceu, mas era um grande especialista em educação inglês, o Ken Robinson, que ele fala isso, né? As escolas, elas matam a criatividade, porque quem é criativo não tem espaço dentro da escola, né? A escola não tem espaço para isso, e acabam levando para esse caminho. E essa pressão, ela acontece muito, às vezes não é nenhuma pressão assim, a pessoa fala, você tem que fazer medicina, mas é tanta gente falando que você tem que fazer aquilo, que parece que você está fora do mundo, né? O jornalismo é um outro caminho bem legal. Bom, depois eu vou pedir para a Carol se contar a história dela e a gente volta nisso aí. Então, a minha história é um pouco parecida até em alguns âmbitos, porque eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre pendi para isso. Só que eu meio que fui eclética, eu sempre, tipo assim, o que eu vou fazer da vida? Aí eu já teve um período que eu pensei em fazer arquitetura, porque eu gostava de desenhar, imaginar casas e tudo mais, e aí eu descobri que tinha matemática, e aí eu falei, nossa, isso não é pra mim. E aí eu tava meio perdida na vida, até que uma amiga falou, no nono ano, mais ou menos, ela falou assim, se você não sabe o que você quer fazer, estude para medicina, porque aí se você escolher outra coisa, você vai passar, né? Tudo parece que gira em torno da medicina, Eu impressionante, escutei ainda mais aqui em tanto Ribeirão. isso, E eu nunca consegui fazer isso, sabia? Nunca consegui ter o menor foco de estudo, né? Eu era meio nerdzinha, então eu falei assim, então eu vou fazer isso. Só que o meu erro foi falar para as pessoas, que elas perguntavam, o que você quer fazer da vida? Aí eu falava, eu vou prestar para medicina. Aí acabou, tipo, normalizando isso. Então entrou na minha cabeça, eu vou prestar para medicina. Aí chegou o terceiro ano, eu estava super focada, 2020. E aí em março fechou Veio a tudo, pandemia. E aí eu tive que estudar de casa e eu estudei não, né? Tipo assim, é uma preguiça de estudar, levantar da cama. E isso é interessante, vocês são a primeira geração que passou pela escolha no meio da pandemia, né? Sim. E foi muito difícil. E foi um período, por conta da pandemia, mudou tudo. Aí eu pensei comigo mesma, eu vou querer me matar de estudar aqui na minha casa para passar em medicina, que é um curso que eu gostaria, eu sempre gostei muito de biologia, só que eu pensava, é o único curso que eu gosto? Tipo assim, a única coisa que vai me fazer feliz? E não era. Eu sempre gostei muito de cinema e voltar, revisitar na infância, o que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de cinema. Aí eu falei assim, eu acho que eu quero fazer cinema, fazer isso. Vai pagar bem? Não sei. Vou conseguir alguma coisa, porque não é o futuro certo, né? Medicina é sempre aquela coisa, você vai fazer medicina, e aí você já entra no hospital, você já vai conseguir um emprego. Os outros cursos... É uma ilusão isso, viu? Exato. Hoje você sabe que isso é uma ilusão. Sim. Tem muita gente se formando em medicina e tendo que ir para o interiorzão para ganhar, né? Não é bem assim. Muita gente que nem consegue se formar em medicina, não precisa passar Exato. disso. Mas naquela época era muito uma crença popular. Sim. Medicina, o seu futuro está seguro. Ou com engenharia e tudo mais. E tem um ponto nisso que você falou, que assim, existe uma questão social, né? Assim, é legal ser médico, a família tem orgulho de falar. Então tem uma questão meio de uma pressão social por isso. E você sabe que assim, eu não sou de Ribeirão, eu cheguei em Ribeirão na pandemia. E eu acho que porque a USP é muito forte em medicina aqui, essa história da medicina é ainda mais forte em Ribeirão. Em outras cidades se fala também, mas se fala do direito, se fala da engenharia, tem coisa. Aqui parece que medicina é ou medicina ou a morte, assim, sabe? Eu acredito um pouco que aqui em Ribeirão, deixa eu terminar a história, eu vou cortando tudo. A gente vai bater papo. Eu acredito que em Ribeirão a gente tem uma cultura muito esquisita aqui, que é tudo muito mais sobre o seu social. O que importa pra você é o que como as pessoas te veem. Então, eu vivi assim, eu cresci em escola particular, minha mãe sempre foi professora, então eu sempre tive bolsa nas escolas particulares top da cidade. E eu via um movimento que não fazia sentido com a minha realidade. Eu falei assim, gente, vocês querem tanto, tipo assim, é tanto uma necessidade de provar pro outro que você tá bem, que tá tudo certo, que você vai ser bem sucedido e que você vai casar com uma pessoa legal e vai ter filhos numa casa boa. E tipo, meu, sério que é isso que você pensa pra você? Você vai fazer medicina, vai tipo ficar aqui num condomínio chique. Mas Bia, você sabe que isso é uma coisa. A gente já morou no Brasil inteiro já assim.
Eu sou de Belo Horizonte, minha esposa é de Campinas, nós moramos muito tempo em São Paulo, moramos em Campinas, moramos no Rio Grande do Sul, moramos em Belém, moramos no Guarujá, moramos aqui. Vocês vão conhecer minha esposa daqui a pouco, ela só foi buscar um negócio e está voltando. Minha esposa é a pessoa mais social que existe na face da Terra. Ela faz amizade com a porta. Ribeirão foi o lugar que ela mais teve dificuldade de fazer. Porque Ribeirão tem esse aspecto assim, quem é você? Não é uma característica só de Ribeirão, é uma característica de cidades médias, né, em que você ainda não fez o salto para uma grande cidade como Campinas, que ninguém se conhece, né, mas também não é pequeno o suficiente para ter só aquele grupinho ali. Então, é uma característica de cidades médias. Mas Ribeirão tem muitos que você falou. Você estava falando aí, para mim veio exatamente a ideia assim, desse Ribeirão pretano tradicional, né? Que passa por tudo isso. Mas, Carol, termina. Não, mas é isso mesmo. Tipo, tanto que na escola, né, na sala, os professores perguntaram: o que você quer fazer? Nossa, é a maioria, 80% da sala medicina. Sente até mal de não responder medicina, né? Você fala, eu quero medicina também, então, já que tá todo mundo escolhendo. E aí veio a pandemia, né? Então, aí eu mudei esse foco. Aí eu pensei em fazer cinema. Eu até me apliquei, né? Eu prestei o vestibular na USP de São Paulo, mas, de novo, era aquela coisa financeira. Sim. Financeiramente, morar em São Paulo é uma loucura. E aí eu acabei ficando aqui, eu tava entre audiovisual e jornalismo. Só que o audiovisual, ele nunca tinha, necessariamente, você precisa ter um curso de audiovisual para prestar, né? É um pouco do jornalismo hoje. Exato. Também, né? Era uma questão, uma dúvida que tava, eu quero mesmo fazer jornalismo, porque, tipo assim, a cada hora vale ou não vale o seu diploma. Então, tipo assim, a valorização da profissão é meio tipo assim, será que existe? Porque eu não preciso fazer uma faculdade, agora eu preciso. E aí eu escolhi fazer, falei, eu vou fazer mesmo, porque cada profissional precisa ter um diploma, precisa ter um curso, precisa ser especializado. Eu falo que o diploma, ele é uma chave. Ele te abre portas. Se você vai ficar lá dentro ou não é outra coisa, mas ele é necessário para você abrir a porta. Né? Super importante, ainda mais no jornalismo, que a gente fala de divulgar notícias, então é uma responsabilidade muito grande. E aí eu falei, tá, então eu vou fazer jornalismo, também sempre gostei de contar histórias, e é uma vertente do jornalismo. Sim. E aí eu fui para isso, e aí estou aqui para hoje. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta que ela é meio cruel, mas é porque, assim, eu já entrevistei 75 pessoas aqui, sempre com essa pergunta. Eu sempre começo com a pergunta: o que te trouxe até aqui? Por que você escolheu essa profissão? Qual foi o seu caminho? Sempre eu começo desse jeito. E a grande maioria fez um curso e depois foi para outro lugar. Ou fez um curso e desistiu no meio. O Nilson veio aqui agora, que é um dos alunos lá de coisa, ele começou engenharia, fez 1 ano e meio de engenharia. E depois falou, não é nada disso, eu quero ir para outro lado. E é muito comum você idealizar um curso, idealizar uma profissão, lá no 16, 17 anos, você falou o negócio da pressão, né, da ansiedade. Eu tenho acompanhado isso com meu filho, com a namorada dele, com os meninos que eu estou dando aula lá na turma dele. Cara, não é hora de fazer escolha, pelo amor de Deus. Né? É novo demais fazer escolha. Insano. A gente tem que tomar a decisão da nossa vida. Eu sempre falava isso. Sabe como que eu vou tomar a decisão da minha vida agora? Eu não sei nem o que eu quero comer amanhã. Eu vou tomar a decisão qual é da minha profissão. Eu acho. O resto da minha vida é muito tempo. É muito tempo. Apesar de que eu não acredito mais nisso, viu, cara? Eu acho assim, ninguém vai ter uma profissão mais por 50 anos. Você vai trabalhar 5 anos com um negócio, 10 anos com outro, 15, 5 com outro, você vai ficar mudando. Eu acho que isso hoje é muito claro. Hoje é muito claro. Mas na época isso não era claro pra gente. Eu acho que hoje vocês têm um pouco mais dessa clareza, porque vocês já passaram pela faculdade e entenderam isso. Mas a molecada de 15, 16 que eu estou acompanhando lá, está sofrendo a mesma pressão. A mesma. Não mudou nada a pressão que eles estão sentindo lá. E aí, vocês passaram por esses 4 anos. O que era o que vocês esperavam? O que não era o que vocês esperavam? O que vocês falam, poxa, se eu soubesse disso, talvez eu não teria. Você já falou que não se arrependeu, né? Mas, assim, o que era idealizado e hoje não faz mais sentido? Ou que confirmou assim, não é isso mesmo, gostei desse negócio aqui? Eu só quero falar uma coisa antes, porque esse negócio de mudar de curso, eu mudei de curso. Eu fiz, antes de entrar em jornalismo em si, eu passei em enfermagem. Então, era uma vertente ali da medicina. Eu falei, eu vou testar então esse negócio da saúde. E aí eu fiz 2 meses na pandemia, então era online na UFTM.
horrível. E aí no segundo mês eu falei assim, não dá conta mais, não dá. Talvez seria outra história, né? Aquela coisa de idealizar. Então seria outra história se eu estivesse fazendo presencialmente, mas online não deu. E eu acho que aí eu desencantei com a área da saúde aí. E aí no jornalismo, como foi presencial, eu acho que eu não tive esse encantamento. É claro que a gente tem expectativas, em realidade, expectativas que às vezes não foram muito bem alcançadas. Eu esperava, às vezes, um curso muito mais técnico, muito mais prático, e às vezes eu não tive isso, principalmente no começo de curso, né? É sempre assim. É um ano super teórico. O primeiro ano de todo curso é chato. Todo. Porque ele é básico, né? Ele às vezes vai falar de coisas que nem são, né? Todo primeiro ano é complicado mesmo. Exato. E aí... Mas assim, em mercado em si, eu acho que eu já vim um pouco negativa. Pensando assim, a profissão não é valorizada e tudo mais. E aí eu só fui testando essa realidade. Falando, é verdade. A profissão não é muito valorizada. Nós vamos falar disso, porque eu acho que tem um ponto aí que você já abordou que é importante para falar disso mesmo. E você? Eu acho que eu e a Carol, a gente é muito negativa. Se podemos dizer algo sobre nós, a gente entrou negativo no curso. Assim. Eu entrei no jornalismo sem expectativa. Eu entrei no jornalismo no susto. Eu não sabia, né? Assim, foi pelo negócio lá da casca. Foi uma coisa que foi o último ano. Então, assim, eu não entrei com grandes ilusões. E a gente via muito isso, né? A Carol trabalhou no G1, eu trabalhei na IPTV, a gente entrou na mesma época. E a gente via pessoas que entraram com a gente e outros estagiários que estavam no mesmo processo que tinham uma ilusão do que era a profissão, do que era trabalhar numa grande emissora. A gente nunca teve isso. A gente sempre foi muito realista. A gente sabia que a gente só foi se impressionando com o passar do curso. Então, eu acho que apesar assim, pensando de forma acadêmica, né? No nosso curso, a gente não teve coisas muito impressionantes. Então, mas a gente se surpreendeu com as nossas técnicas. Então, a gente conseguiu se superar. A gente via cada trabalho, a cada ano a gente conseguia fazer projetos diferentes. E ela já falou que ela gosta de cinema. A gente é do audiovisual. E tudo que a gente pôde fazer de projetos que envolvia audiovisual, documentário, qualquer tipo de clipe, a gente pegava essa oportunidade para fazer. Então, nosso TCC é um documentário. Não poderia ser diferente. A faculdade toda a gente fez isso. Eu estava conversando isso agora mais cedo com o Júnior, né? O Júnior Galhardo, porque o tempo todo ele fala do jornalismo, ele sempre fala do áudio, né? Porque ele está na rádio, e do visual. Eu tive que falar para ele, tem o jornal, tem também a coisa, mas não é. Tem gente que o caminho é aqui, né? Não está aqui. E o audiovisual hoje ele tem um peso muito grande, porque você pode produzir coisas, né? A gente está produzindo aqui um audiovisual dentro de casa, né? Mas por que dessa pergunta? Eu acho que o que você falou é importante, Carol. Não é com o jornalismo, não é com a faculdade que vocês fizeram. A grande maioria dos cursos superiores, eles são desenvolvidos de um jeito que distancia o curso da realidade do mercado. Vou falar da administração, que eu conheço mais. A gente discute teorias que, cara, nem usa mais, né? Mas você tem que dar, tem que estar lá. E ele fica um curso quadradinho, chatinho, que leva a uma saída de alunos absurda. Né? Você está com frio? Você quer que eu desligue? Não. Estou com o braço cruzado. Não, porque aqui de vez em quando eu fico ligando e desligando. Então, assim, eu acho que as escolas, e com raríssimas exceções, elas trazem um desencantamento mesmo dos alunos, porque o curso é chato, né? E algumas aulas são especificamente mais chatas ainda, né? Então, tem uma dificuldade nisso. E aí entra um pouco até o motivo pelo qual eu chamei vocês, porque eu gostei do que você falou agora, né? Assim, tem as pessoas que têm a ilusão de, eu quero ir para um grande jornal, eu quero ir, na administração, eu quero ir para uma grande empresa. E tem uma pessoa do outro lado falando assim, não, esse não é o meu caminho, não é isso que eu quero. E é um caminho válido pra caramba também, né? Porque às vezes as pessoas acham que o único caminho válido é fazer medicina, o único caminho válido é ir para o grande jornal, fazer o corporativo, ir para a IPTV, e não, cara, tem um tanto de caminho diferente, né? E eu acho que é um pouco do que a gente está discutindo lá. E hoje tem uma oportunidade grande de outras coisas, né? Mas agora vocês estão naquele ponto que é nosso tempo, vocês vão formar. E aí? Silêncio ensurdecedor.
Se formam daqui a 4 meses. Eu Poxa. vou puxar um dos comentários que você fez, que é, não necessariamente a gente vai querer ir pro tradicional. Eu vou dizer por mim, não sei você, mas eu me impressionei muito com as minhas vontades, assim. Depois que eu fiz o estágio, né? Eu saí da IPTV e agora tô no SBT. Eu me impressionei muito com a vontade que eu tenho de fazer o jornalismo tradicional. Sim. Eu achei que eu fosse entrar no curso e eu ia querer, enfim, explorar coisas diferentes. E de fato eu tenho interesse, mas eu gostei muito de TV, eu gostei muito de fazer um jornalismo comunitário, sabe? Que é muito o foco dos jornais do interior do estado de São Paulo, principalmente aqui em Ribeirão, que é fazer assim, mostrar para o público e ter esse contato, assim, como nós da comunicação podemos ajudar você que, enfim, tem um problema no seu bairro, essas coisas, resolver problemas de segurança. Então, eu me impressionei de gostar muito do jornalismo tradicional e hoje eu tenho vontade, assim, pensando nas opções que eu tenho para seguir depois de formada, eu penso seriamente em fazer um jornalismo de televisão aqui no interior. Sim. Sei que não é pro resto da minha vida, sei que não é o que eu quero para sempre, mas talvez no primeiro momento seja uma forma estável de começar a carreira. Esse ponto é importante, porque assim, esse tem um outro público que eu trago aqui, que são profissionais acima de 50 anos, que tinham essa ilusão lá atrás, assim, eu vou entrar numa empresa e vou trabalhar a vida inteira numa empresa, só vou fazer isso o resto da minha vida. E eles foram surpreendidos por uma vida que ficou mais longa, né? E a vida profissional ficou mais longa, e tem muita gente com 50, 55 anos completamente perdido, não sabe o que vai fazer da vida porque aquilo que fazia não faz sentido mais. Então, isso que você falou faz muito sentido, né? Assim, olha, eu quero fazer isso durante alguns anos, faz sentido para mim durante alguns anos. Eu tenho, a escolha do meu filho hoje, né? Ele está meio que entre jornalismo e história, mas mais pendendo para a história, e ele fala o seguinte, não, eu quero dar aula, mas eu quero dar aula durante 5 anos, depois eu vou virar fazer outra coisa da vida, eu não quero fazer o resto da vida isso. Então, isso é importante, sabe? Ó, dá para fazer isso aqui durante um tempo, isso vai me somar, eu vou aprender, vai ser legal. E depois eu vou fazer outra coisa da vida, né? Eu vou por outro caminho. E eu acho que isso que você falou também é legal do jornalismo, principalmente nas pequenas cidades, porque a gente sempre pensa no jornalismo na grande notícia, naquilo que está se discutindo no mundo. Mas tem um papel do jornalismo que é esse daqui, da comunidade, de falar, aconteceu um acidente aqui, ou isso, o Nilson deu o exemplo aqui de um documentário que ele fez, que ele foi numa cidadezinha pequenininha, descobriu uma história lá, contou aquela história nunca tinha sido contada, né? E tem um papel legal nesse sentido, né? Sim. Que é a parte que a gente gosta bastante. Eu acho que essa coisa de mudar de carreira, eu sempre tive isso. Eu vi os filósofos, né, na aula de filosofia, e eles eram matemáticos, eles eram filósofos, eles eram médicos, eles eram tudo em uma vida só. E eu pensava, nossa, cara, isso de 10 em 10 anos eu vou mudando, porque eu gosto de muita coisa. E eu acho que é assim no jornalismo também. A gente tem várias áreas para explorar, que eu acho muito interessante, e eu penso nisso. Eu entrei no G1, né, então era uma área muito texto jornalístico, então é escrever muito, toda hora. Eu acho que no hard news, eu acho que eu não me enxerguei tanto em factuais e tudo mais. Eu acho que é uma profissão pesada, é uma profissão difícil. E é aquele negócio todo dia a mesma coisa, pesadíssimo, rápido, tudo com muito estresse, né? Exato. Eu adoro essa próxima impressão. Cada pessoa tem uma característica. Sim, mas é o que foi o que eu disse, não é algo que eu vou tolerar pro resto da minha vida. Tem gente que tá lá, que faz jornalismo desse jeito, faz 20, 40 anos. Como que você aguenta ficar fazendo plantão de sábado e domingo? Tipo assim, você não tem vontade de dormir, não sei, tipo, eu sou nova e eu tô disposta a me trabalhar no limite, mas até quando eu vou aguentar fazendo isso? Exato. Desculpa. Não, imagina. No começo, tipo, é legal, você tá aprendendo, então são novidades, mas depois de um tempo, eu fiquei quase 2 anos, a gente ficou quase 2 anos lá. Então, era uma coisa que acabava na rotina. Sim. E aí eu sou um pouco contra rotinas às vezes. Eu acho que eu não dou mais o meu 100% depois de um tempo. Esse sabe? é um problema, né? É um grande problema. Eu tenho esse mesmo problema. Eu tenho esse mesmo problema. Você falou um negócio muito legal, porque eu tenho exatamente isso que você falou. Alguns anos, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, eu assisti uma entrevista de um cara que é um dos referenciais da administração, que chama Philip Kotler. E o repórter, na verdade não era um repórter, era um empresário que entrevistou ele, no final falou assim, cara, eu fiquei impressionado de ver como você fala de tudo.
E o Kotler falou para ele assim, não, todos os anos eu pego um tema diferente e estudo esse tema profundamente. Pode ser vinho no ano, pode ser café no outro, pode ser administração no outro, pode ser jornalismo. E eu peguei isso para a minha vida nos últimos 15 anos. Tanto assim, minha formação é administração, eu sempre fui administrador, depois eu fui para a educação, eu me formei em pedagogia, gosto dessa área, fui fazer filosofia, de filosofia fiz sociologia, fiz antropologia, eu gosto de aprender coisa nova. E você sabe que isso hoje é um dos diferenciais que eu tenho profissionais. Eu produzo conteúdo para EAD, esses livros ali são todos conteúdos de EAD. E hoje eu produzo conteúdo por qualquer coisa, assim, tem coisa de filosofia, tem coisa de administração, tem coisa... Porque eu também penso exatamente como você pensou, assim, não dá para ter uma vida só, né? A gente tem que ter várias vidas diferentes. Quão entediante é isso, né? Exato. Eu fico assim, eu acho que o jornalismo traz muito isso pra gente, sinceramente. Uma das coisas que me encanta é poder fazer coisas diferentes. Assim, ano passado eu resolvi fazer uma reportagem para inscrever no prêmio da ABAG, que é o prêmio José Milton Ribeiro, um dos maiores prêmios de agronegócio. E eu sou uma pessoa zero do agro. Zero. Nunca tive contato, não tenho muito interesse. Mas o Guilherme Nali era nosso professor na época, e aí eu tava trabalhando com ele era meu professor, ele ficou me atormentando na mente. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Falei, tá bom. Aí eu comecei a procurar, fiz um tema, eu vi que estava começando uma produção de lúpulo aqui na região de Ribeirão Preto, já fazia alguns anos que estava acontecendo. Que olha que conveniente. Eu adoro cerveja. Ribeirão tem esse nome, né, de ser uma região. Mas né? O lúpulo não é daqui, né? É europeu. Sim, então, é importado. eu falei, nossa, que interessante que a gente tem potencial para isso. Eu comecei, enfim, fiz a matéria e eu descobri toda uma área dentro do agronegócio que se pode trabalhar. Eu descobri toda uma história que envolve a cerveja e essas pessoas que estavam com essa necessidade de falar sobre o assunto. Então, isso que eu falo, o jornalismo tem esse papel de contar histórias que às vezes não estão contadas, né? E cinema também tem isso, né? E no caminho a gente descobre algumas coisas que a gente nem sabia que podiam existir. A gente vai descobrindo e se interessando por temas que a gente jamais imaginou que a gente poderia se envolver. E eu acho que isso que é legal, porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, né? Você tá falando de rotina. Eu tenho pavor de rotina. Então, eu fazer, sempre não saber o que eu vou fazer amanhã, não saber qual que é a pauta que vai ser a pauta do dia e que tipo de matéria a gente vai ter contato, isso é algo muito rico. E aí eu dividiria, né, o jornalismo, eu não sou jornalista, estou falando aqui como mero leigo, mas assim, uma coisa é isso que você falou, né, ali, da notícia, aquela coisa rápida, que hoje com a internet ela teve que ficar mais rápida ainda, e esse é um grande problema que eu vejo hoje no jornalismo, porque às vezes não se faz a checagem dos fatos, como deveria ser feito, porque você tem que responder rapidamente, porque um blog já postou, então você tem que postar também. Mas tem um outro lado, que é esse que vocês estão falando, que é aquele da reportagem aprofundada, de ir lá pesquisar, de contar uma história, que quase tem a ver, é muito parecido com o cinema, com o documentário nesse sentido, porque você tem que fazer pesquisa, você tem que escrever roteiro, você tem que, né? E é um outro jornalismo completamente diferente. E aí, quando você fala, né, que o jornalismo está desvalorizado, eu acho que esse jornalismo curto, rasteiro, da notícia, ele fica desvalorizado porque você tem hoje, né, a internet, a fake news, o blog, virou uma briga de narrativas, quem fala mais alto, aquela história meio louca que a gente está vivendo. Mas esse outro lado do jornalismo, eu acho que ele ainda é muito valorizado. Ele ainda tem até um reconhecimento profissional. A credibilidade, né? Assim, o poder da credibilidade do jornalismo, eu acho que isso nunca vai se perder. Talvez essa velocidade de ser o portal que dá com furo, com exclusividade, acho que isso já tá meio obsoleto, né? Sim. Meio ultrapassado. Mas ainda acontece muito, né? Não tem como. Essa competitividade entre empresas, né? Entre jornais e tudo mais. Só que realmente isso que eu me encantei pelo jornalismo, contar histórias de pessoas que são únicas e fazer essa divulgação. É muito louco, assim, você descobrir uma história super legal e aí você contar, você passar um tempo ali estudando como que eu vou contar isso da melhor forma possível.
Porque é a história de uma vida, né? Uma pessoa. Eu amo documentário. E documentário é isso, né? Aconteceu uma coisa super engraçada uma vez. A gente mudou para Caxias do Sul. Alguns anos atrás. E quando chegamos em Caxias, eu falava, gente, não entendo esse povo aqui, que povo estranho. Eles são muito fechados em si mesmos. De uma hora para outra eles começavam a falar em italiano entre eles. E um dia eu tive que falar, minha avó era italiana, eu entendo o que vocês estão falando. Eu não sei falar, mas eu entendo. E eu estava de madrugada um dia em casa, começou a passar um documentário sobre a história de Caxias do Sul. E contava como eles chegaram durante a Segunda Guerra Mundial. Aí eu assisti o documentário e caramba, agora que eu entendi esse povo, agora que eu entendi por que eles são assim. Porque o documentário contava que eles chegaram muito pobres, fugindo da Primeira Guerra Mundial, passando fome, construíram do nada uma região só pedra, não tinha como plantar naquela região, eles foram construindo indústrias, grandes indústrias que tem hoje lá, mas que quando chegou na Segunda Guerra Mundial, por eles serem italianos, eles foram perseguidos, não podiam mais falar italiano, e aí eles se fecharam em si mesmos. E aí eu entendi o povo agora por causa desse. E é o contar a história, né? Que o cinema tem, que o documentário tem, que o jornalismo tem. Exato. É tanto para você entender outros povos, outras culturas, quanto te dá esperança, às vezes, algumas histórias. Eu acho que as pessoas precisam disso. Teve uma reportagem muito legal, que foi uma das primeiras assim, que eu fiz, realmente, contando a história de uma pessoa, que era uma mãe que ela interrompeu o tratamento de câncer para ter uma filha. Né? A primeira filha dela, que era sempre o sonho dela ter uma filha. E aí eu conheci a história dela e foi super interessante. E aí ter divulgado isso e ver a repercussão disso, ainda mais ela falando, gostei muito da matéria, é uma coisa tão gratificante. E você vê que alcançou outras pessoas que também estão passando por algum tratamento de câncer e desejam muito ter filho, mas já é uma coisa muito distante. Que às vezes estão com medo de tomar essa decisão. Exato. Então, é muito gratificante. É uma parte da profissão que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonada. Que não é o dia a dia, né? Não. Assim, acho que é importante a gente ter consciência de que isso não é a rotina. Mas que esses pequenos momentos de respiro, eles são decisivos para fazer você querer continuar. Então, eu acho que uma coisa importante da comunicação é você quando você está assistindo alguma coisa, quando você se interessou pelo documentário de Caxias do Sul, porque você estava naquele contexto. Então você busca uma identificação com o que você está vendo, assistindo, ouvindo. E quando a gente consegue trazer histórias de identificação para pessoas que geralmente não têm aonde recorrer, eu acho que isso é muito importante, porque você fala, nossa, pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, mas se eu estou fazendo diferença para aquelas pessoas, já tá bom, já valeu a pena. Então é muito. Aquece o coração, né? Porque na rotina maluca, assim, do dia a dia, de trabalhar e tudo mais, você conseguir tocar numa pessoa, tipo assim, pra ela parar o tempo dela, ver a sua notícia, ler uma reportagem ou ver um documentário e realmente ficar com isso na cabeça, tipo assim, carregar essa história por um tempo, é muito. Agora vamos voltar de novo lá atrás, né? Que a gente estava falando, porque hoje existe muito essa visão de o jornalismo está acabando, porque por causa da internet, por causa dos blogs, dos canais, das redes sociais, mas também eu vejo um outro lado que está sendo mal utilizado, porque também tem muita gente que não deveria estar falando besteira por aí, mas também dá espaço para muita coisa que antes a gente não podia ter espaço para isso, né? E aí eu vou trazer até para a ideia de vocês lá na disciplina, porque eu acho que ela é muito válida para a gente comentar nesse sentido. Primeiro que tá, legal tudo isso que vocês falaram, mas a gente precisa viver, né? Precisa pagar as contas, e o que você falou, você não quer ficar dependendo, então precisa pagar as contas. Então a gente tem que ganhar dinheiro de alguma forma com essa profissão. E segundo que esses espaços do nicho, daquela coisa que não interessa para todo mundo, mas interessa para um pequeno grupo, que interessa para uma comunidade, essas novas mídias, principalmente o YouTube, as redes sociais, deram esse espaço, né? Criaram esse espaço. A gente comentou sobre isso lá na aula, né? Você vê blogs específicos ou canais específicos falando de um tema muito específico, mas tem ali um público grande, né? E aí veio a ideia de vocês do podcast falando de música, e aí queria até que você comentasse, que você tem suas bandas também, né? Que é algo que tem a ver com cultura, está presente na vida de todo mundo, a gente ouve música o tempo todo,
muitas pessoas ficam só no que toca na mídia tradicional, na verdade, só que existe um mundo de gente produzindo coisa muito legal aí por fora e que não tem espaço, né, nessa mídia tradicional. Acho que essa também é uma grande vantagem. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, tá, vou formar, agora vocês precisam encontrar um caminho e como unir algo que eu gosto de fazer, né, com ganhar dinheiro. Então, né? É que a gente já teve essa conversa, assim, o que a gente vai fazer no futuro? E aí a gente tá meio assim, perdido. Só que numa conversa de bar que surgiu a ideia da gente fazer um podcast. E vai fazer, tipo, 1 ano que a gente conversou sobre isso. Eu faço aniversário em dezembro, daí eu tava comemorando meu aniversário, a gente tava conversando. E a gente tava falando muita besteira. Vamos gravar isso aqui na internet, acabou. Vamos render. É a gente mais 2 amigas, né? E a gente pensou nisso daí, mano, as pessoas vão gostar disso. A gente fazendo besteira é o que move a internet, muitas vezes. É o que move a internet. Aliás, assim, eu sempre falo isso. Às vezes tem conteúdos lindos, super bem produzidos, super bem trabalhados, não faz sucesso. E aí tem um cara falando uma besteira. Né? Porque, assim, a besteira saudável, a besteira... Por exemplo, você pode estar lá comentando sobre música, uma banda que você gosta, e aí você vai falar assim, que besteira, essa banda é ruim pra caramba. Sim. Tudo bem, isso aí é legal, é opinião. Eu acho ruim aquela besteira que é negativa, né? Que não tem objetivo, né? Eu acho que é isso que o que me incomoda na internet, assim, esses conteúdos, é que são coisas que não tem pra onde ir, entendeu? Tipo assim, a pessoa tá falando aqui, mas não é uma opinião, não é construtivo de forma alguma, tipo assim, não que tudo tem que ser, às vezes as coisas têm que ser bobeira, mas tipo assim, nossa, passa do ponto. Às vezes é uma pessoa se irritando com alguma coisa. Tem essa cultura do hate, né? Do hate, que move muita coisa. Tudo que é polêmico faz sucesso. Tem até aquele hate baiting, né? Que tipo assim, você falar mal de alguma coisa só pra atrair mais gente comentando e tal. Que é um pouco da lógica desses influenciadores pseudo-famosos. Né, o que move a fama deles e o que move eles é um pouco essa coisa de, tipo assim, do hate. Eu vou fazer uma coisa aqui pra dar coisa marketing, absurda, né? fingir uma briga, tipo, é meio esquisito, né? Falar mal de algum famoso que tá, tipo assim, super em alta, tipo Taylor Swift. Falar mal. Nem conheço a música, só vou falar mas só porque meu negócio vai viralizar, isso vai trazer pro meu perfil. Não, e eu achei legal a ideia de vocês, porque é o seguinte, a música, talvez porque eu venho de uma família de músicos, também tipo banda e tudo mais, a música ela está muito presente na vida de todo mundo, né? A gente tem uma questão muito emocional com a música, né? Música faz a gente chorar, música faz a gente se animar para fazer academia, música tira a gente da depressão, coloca a gente na depressão, então música tem esse papel emocional. E, infelizmente, como toda grande indústria, se escolhe alguns em que vão fazer sucesso, vão estar ali na mídia, que infelizmente, né, nem sempre é o que é bom, na maioria das vezes não é o que é bom. A gente sabe que a cultura musical brasileira é extremamente rica, mas que o que faz sucesso na internet, nas coisas, é aquela coisa mais simplesinha possível, né? Aquela letrinha chata pra caramba. E eu acho que essa ideia de discutir sobre música, reagir, mostrar um pro outro, porque quando vocês estavam montando a história, me remeteu muito ao que eu tenho, que a gente vive aqui com meu filho, né? Eu mostro para ele coisas antigas, né? Então ele gosta de biquíni porque eu gosto de biquíni, está na minha cultura, e ele virou fã depois. Mas ao mesmo tempo eu gosto de Tyler, the Creator, porque ele me mostrou, eu achei legal. E agora você vai no Lollapalooza. A gente vamos no Lola, a gente já foi assistir Travis, então a gente tem, né, um hábito. Hoje nós vamos para São Paulo, e a gente tem o hábito de, durante o carro, a gente vai colocando músicas um para o outro e vai mostrando. A minha esposa também vai colocando as dela. E agora tem a namorada dele coloca lá Sabrina Carpenter e Taylor Swift. E mais a gente vai discutindo isso, né? O que é legal, o que não é legal. E eu achei a ideia legal de vocês, porque eu acho que a música move muito, né, as pessoas. Né? Tem uma coisa emocional. A gente veio da ideia da música porque quando veio a proposta do projeto, a gente falou, nossa, que oportunidade interessante pra gente colocar em prática o nosso podcast, mas só a gente falando qualquer coisa, acho que não faz sentido. O que é que a gente vai fazer de verdade? E aí a gente foi pensando em temas comuns que seriam
que todas conseguiriam falar. Porque, querendo, apesar da gente ser amiga e da gente ter nossas similaridades, cada uma tem uma vida, cada uma tem um interesse. E, inclusive, os nossos gostos musicais são muito diferentes. E aí foi daí que a gente falou assim, nossa, react de música. Porque a gente sempre tá falando sobre música, assim, a Carol toca piano, eu comecei tocando bateria, hoje eu canto, tenho, enfim, 2 bandas. E eu tô nesse processo, assim, individualmente. Depois você pode falar dessa experiência pessoal. Tipo assim, individualmente eu tô nesse processo de começar a ter interesse em escrever música. E o que faz a gente ter munição para poder escrever é escutar outras coisas e entender outros esquemas líricos, melódicos. E isso vai muito de você. E o que eu gosto, o que eu quero escrever. E aí você vai buscando artistas que você gosta, que você consome, e o que é que inspira eles a escrever. A gente sabe que tem muita gente que compra as músicas, né? Que, assim, principalmente no mainstream, tipo, tem a pessoa que escreve e tem a pessoa que performa a música em si. Principalmente no sertanejo, você virou uma fábrica. Sim, né? eu acho que no Fábricas pop. de. No pop tem bastante também. Muitos, acho que as que hoje estão mais em foco, que acho que seria a Sabrina, a Taylor, a Chapel, elas escrevem. Elas têm a sua essência, mas eu acho que, sei lá. O suco do pop de 2010, que foi onde a gente cresceu, né? Eu acho que foi o estilo musical que fazia parte da nossa época. Isso, a gente, enfim, não tinha esse contato, mas acho que hoje existe mais essa necessidade do orgânico. Então, o que aquela pessoa escreveu? E eu tô nesse processo de escutar muita coisa, de buscar muitas referências, e aí foi de onde a gente falou assim, vamos falar sobre isso. Uma vez eu vi uma entrevista do Chorão, Charlie Brown, e o Charlie Brown estava bem no começo, assim, ainda era uma fase bem hard deles, assim, bem no começo. E eu assisti uma entrevista dele, não lembro onde, se era na MTV ainda na época. E o cara tocava umas músicas, ele conhecia tudo ele sabia, ele conhecia a história, essa banda tem a música tal. Eu falei, cara, esse cara tem uma cultura musical absurda. Aí você vê o cara escrevendo, você acha que é mera. Né? Ele é poetista, nasceu assim. Não, o cara tem uma história do caramba para trás, né? Ele viveu toda aquela experiência. E eu acho que isso tem faltado muito na música hoje, né? É o que você falou. Eu também gosto de quem escreve, porque você está ali falando daquilo que você sente, né? Tem uma música, por exemplo, não sei se vocês gostam, mas tem uma música do Pearl Jam que chama Black. Cara, que você ouve aquilo, você vê o cara chorando. E quando né? você entende o que significa aquilo, você fica mais doída. Eu vou falar de Paramore, porque não era possível a gente falar. Não era possível a gente fazer 1 hora de conversa e eu não citar o Paramore. Em algum momento. É uma banda que eu sou apaixonada. Eu sempre gostei, mas recentemente, nos últimos 2, 3 anos, que foi logo depois que eu fui num show deles ao vivo, eu tive uma relação com a banda muito diferente. Assim, é uma coisa que a gente tava conversando sobre isso essa semana, né? Que é algo que pra mim, eu não consigo passar um dia sem escutar algo assim. Não escutando eles. E eu comecei a entender um pouco mais das referências deles. E aí você vai entendendo, tipo assim, nossa, essa música, tipo, por que essa pessoa está cantando assim? E aí você vai entendendo quais são as referências. A Hayley, que é a vocalista, ela tem uma página numa rede social tipo Twitter, mas não é o Twitter. E ela faz artigos sobre as experiências pessoais. E ela tem um artigo sobre como cantar e como não. Que ela fala que quando ela começou, ela era cantora de igreja. Então, ela tinha aquele lírico agudo, tipo Mariah Carey, tipo, era muito isso, mas ela começou a ter contato com referências. Tem uma banda que não existe mais, que não é mais uma formação, que chama Me Without You, que são sons muito pesados e é um vocal muito agressivo. E aí, quando ela começou a fazer música, a banda tem muita referência de Deftones também, que tem vocais agressivos, ela começou a se desprender um pouco da técnica e começou a colocar um pouco de emoção. E aí é aí que a gente sente a diferença das músicas. E nesse sentido eu gosto muito do react de música, que tem, né? A gente conversou sobre isso. Tem aquele react da letra, que eu gosto bastante, mas tem também da técnica, né? E outro dia tem uma música que eu sempre gostei, eu ouço há muitos anos, talvez vocês conheçam, que é a Zombie do Cranberries.
E ela é uma música que, quando você ouve a primeira vez sem entender a letra, sem entender o contexto, você fala, não, que engraçada, né? Ela brinca ali com a voz, né? Coisa. E aí, quando você vai entender o contexto da letra, o contexto da música, e por que ela está cantando daquele jeito, usando aquela forma de cantar, de usar o yodel ali, aí você fala, cara, é outro sentido, é outra música, depois que você percebe isso. Então, você toca piano? Eu toco piano. Eu sempre fui apaixonada por música. Inclusive, quando eu era criança, eu escrevia música, às vezes, quando eu tava chateada. Mas letra, né? Sim, música, sim. Vamos gravar, velho. Nossa, eu já perdi esse caderninho, era um da Tinkerbell. Não, ela azul. tem sim, ela tem. Ela não quer mostrar. E aí, eu sempre fui muito apaixonada. E piano sempre foi uma coisa que me chamou muito. Eu gosto bastante também de violão, né, de guitarra. Mas piano sempre foi muito meu foco. E aí, uns anos atrás, eu comecei a aprender efetivamente. Tem já uns 2 anos que eu realmente estudo. E é uma coisa, é loucura, quando você começa a aprender um instrumento. Porque é diferente, você tá só ouvindo e aí você começar a aprender sobre música. Aí você começa a ver teoria musical. E você começa a juntar aquele seu conhecimento com as músicas que você ouve. Então, é o que vocês falaram, da voz. Você começa a perceber por que ela tá usando aquela voz, né? Tem a The Black Dog, né? Você tava falando de zombie. Eu lembro de The Black Dog da Taylor Swift, que eu tenho propriedade pra falar. E aí, a música é basicamente falando que como hábitos morrem gritando, né? E aí, na música, ela grita nessas partes, e aí no final ela fica rouca, ela termina rouca. Então, é tipo assim, você vai entender, nossa, não é só cantar. Não é só escrever, não é só entregar. Um negócio na música que é muito legal, né? Que chama word painting, que é você usar a palavra. Então, assim, você vai falar... o Michael Jackson tem uma música que fala Man in the Mirror, que ele tem uma palavra que é change. Aí, na hora que ele fala change, ele muda o tom. Todas as vezes que ele... Então, que é você... naquela música do Aleluia, também ele descreve o que ele está falando, né? O que está acontecendo na música. Ele fala a primeira, a quinta, ele vai descrevendo o que está na música. E é isso que ela falou, que você está falando. Ela gritou porque... E isso é muito legal, né? Por isso que eu falo que essa ideia de vocês, eu vejo isso muito lá fora. Tem muito canal disso lá fora, voltado às vezes para vocalização, para o vocal, voltado para a música, voltado para o conteúdo, para o tema, mas que são que tem uma... Aqui no Brasil você não vê nesse nível, né? Então, me contam mais a história aí. A ideia. O que a gente quer fazer, que eu acho que é o que funcionaria por conta... Assim, nós gostamos de música e nós temos um conhecimento, vou dizer, inicial, mediano sobre música e sobre técnica, mas eu acho que o nosso objetivo seria mais fazer um react sentimental da coisa. Então, o que aquela música transmite pra você? Porque pra pessoa que conhece o artista, que conhece aquele background, que é o que nós estamos falando, a música bate de um jeito. Mas pra quem nunca ouviu aquilo, a reação vai ser diferente. Talvez numa primeira vez que você vai ouvir não significa tanto, mas acho que a gente vai querer explorar o que é que aquela música faz as pessoas sentirem, né? Sim. Então, conhecer algo diferente e realmente ir com a mente aberta, porque, nossa, como que aquilo vai bater em mim, né? Como que aquele som vai fazer comigo. Você sabe o que você estava falando, né? Eu já entendi. Então tem Paramore e tem Taylor Swift aqui. Já tem uma diferença aqui. Sim. Apesar delas serem melhores amigas, tá? Então, a gente vai crescendo, você tem algumas bandas que você se identifica muito, né? Que fazem parte da sua vida. Comigo é uma banda... São 2 bandas completamente opostas umas da outra, mas que tem isso, que é o Queen, que eu ouvi a minha infância, adolescência inteira. Dormi muitos anos ouvindo Queen, sabe? Colocando no fone de ouvido para dormir. E que são fantásticos, né? Músicos fantásticos. Pode virar, ela caiu aí. São músicos fantásticos, fenomenais, né? O Fred Mercury tocando piano é uma coisa de louco. O Brian May tocando também é uma coisa fantástica. E eu tenho uma banda, você falou da história de assistir o Paramore ao vivo, que nem era uma banda que, para mim, era coisa, mas foi o primeiro show que eu assisti na minha vida, né, com 14 anos de idade, que é o Kiss. E esse show me marcou tanto, assim, que eu sou fã do Kiss até hoje, né, por causa do show. Não era fã, não era um tipo de música, não é um tipo de música que eu ouço, mas que deles eu sou fã. E aí eu tenho um outro cinema completamente diferente, que é Racionais, que eu adoro.
sei as letras todas de cor. Se vocês um dia forem fazer um episódio, eu quero participar para falar de letras do Racionais. E aí, como que está esse caminho para colocar isso na prática? Vocês formam daqui a pouco. E eu vou contar uma história, por mais amigo que vocês sejam, que vocês se encontram todo dia, na hora que termina a faculdade, começa a fazer assim. Cada um vai para um lado. A gente tem essa noção, né? Tanto que a gente já falou algumas vezes sobre isso, tipo, vamos fazer um projeto estruturado, porque assim, a gente conversou uns dias atrás que a parte chata do projeto é você estruturar ele. E isso é algo que, inevitavelmente, a gente tem que fazer para disciplina. Sim. Então, a parte que provavelmente faria a gente desanimar no meio do caminho, que é, nossa, vamos pesquisar, estruturar, deixar sólido, blá, 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 isso vai ter que ser feito. Então, quando o projeto terminar, quando a parte de estruturação terminar, que a gente entregar e submeter tudo no portal, aí vem a parte legal, que é definir os temas, se reunir e gravar. E a gente fala, vamos fazer um nome de podcast que seja, não genérico, mas assim, que não remeta a nós individualmente, para que o projeto toque independente de uma ou da outra. Porque de repente, não tá às 4 todo dia, às vezes tá, né? E não é nem sobre perder a amizade ou perder o contato, às vezes é sobre oportunidade de emprego, assim, sabe? Às vezes a gente faz alguma outra coisa. O objetivo é que isso seja algo principal pra gente em algum momento, eventualmente. Então a gente vai projetar pra fazer algo legal, mas assim, às vezes surge alguma oportunidade imediata, vai para outra cidade, tem alguma oportunidade, vai fazer um intercâmbio, um mestrado ou algo, e a pessoa precisa, né, sair. Então vamos fazer algo que possa tocar independente uma da outra. Eu acho que a gente também tá pensando muito em gravar um episódio por semana, então a gente já tá também nessa estrutura e de gravação, porque a gente sabe que a gente é um pouco ocupado, a gente não vai poder se encontrar toda semana para gravar religiosamente o episódio. Bater então, as agendas, né? Sempre complicado. Já é difícil atualmente pra gente sair. Já é difícil pra sair pra beber. Você sabe que, assim, por que eu interessei pelo porque eu tô vivendo isso. O podcast tem 6 meses agora, eu comecei ele em janeiro. E foi um negócio que eu pensei ele durante um ano. É isso que você falou, o plano. Eu ficava, mas fazer um podcast de quê? O que eu vou fazer com esse negócio? Como é que eu vou convidar as pessoas? Que horário que eu vou gravar? Que estrutura que eu tenho que ter? E fui testando e dava errado. E teve um dia que eu falei assim, vou começar esse negócio, do jeito que eu vou começar. E esses 6 meses estão sendo de aprendizado. Cada hora eu aprendo uma coisa diferente. Por exemplo, vocês duas aqui. Não é uma estrutura que eu ainda tenho para atender 2 pessoas, né? Assim, tem os microfones, mas, por exemplo, de câmera não tem. Eu tenho que mexer nisso, eu tenho que tentar pensar em coisas diferentes. Eu percebi, olha, por que eu chamei vocês e o Nilson esse final de semana? Porque eu percebi que eu me propus lá atrás a falar sobre escolha profissional, mas eu nunca trouxe ninguém que está no momento. De realmente tomar a decisão, né? Eu só trouxe as pessoas, e até falei pro meu filho, já que você não quer participar, chama uns 2 amigos seus que eu vou entrevistar os seus amigos, porque eu quero falar com eles também. Então, é um negócio que você vai aprendendo meio que no prazo. Lógico que eu não tinha, no meu projeto inicial, eu não tinha ideia de monetizar, nunca foi a minha preocupação. A minha preocupação era fazer network, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas hoje eu já vejo a possibilidade. Hoje eu já entendo onde eu poderia monetizar, de que forma pode monetizar isso. Então, acho que é um aprendizado também que vem com o próprio negócio. O projeto é importante, mas a prática, ela vai crescendo, né? Ela vai construindo, o projeto vai tomando corpo. E a gente pensa nisso, né? Assim, a gente falou um pouco antes sobre o que nós vamos fazer depois de formado. Assim, o podcast, ele é algo que a gente já queria fazer, que a gente já pensava em fazer, que no caso seria um modelo de videocast, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui. Podcast, mas nem existe isso mais, né? Eu nem sei como falar. Videocast parece um negócio meio assim. Parece diferente, né? Mas assim, a gente pensa nesse modelo e é algo que a gente já matutou algumas vezes. Então, a gente tem muitas opções, né? Aqui na nossa frente. E a gente acha que viu esse projeto como algo que encontra um pouco todas as nossas demandas e vontades em um projeto só. Porque eu penso assim, eu vou falar de novo da minha percepção pessoal. Eu tô quase acabando a faculdade. Eu vou fazer o quê? Eu quero ir para São Paulo, eu quero mudar de país, eu quero ficar aqui e continuar com os meus projetos de música, eu quero começar a escrever, então eu tenho que ir para Londres, eu tenho que ir para Los Angeles, que são o coração das músicas. Eu vou começar a escrever, eu vou fazer o quê? O modelo de música hoje é muito diferente do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, que era você assina um contrato, faz uma gravadora e você busca isso. Não é mais assim que as coisas funcionam. Então,
Não existe mais MTV. Você não Não. faz videoclipe pra passar na MTV, É. né? Tipo assim, Não, infelizmente, mas assim, tem muita gente são que outros tá modelos. dentro de casa e tá fazendo sucesso, né? Exato. Então são diversos modelos, assim, que a gente vai dar naquela ansiedade, né? Muitas opções não é bom. Porque senão o que eu vou fazer, cara? E assim, o que você falou da ansiedade, da escolha lá, agora vocês vão passar por outro momento de ansiedade, que é esse que você acabou de descrever. Assim, tá bom, pô, você falou, eu gostei do que eu tô fazendo lá na TV. É um caminho, mas será que é o caminho que eu quero agora? E será que eu vou conseguir essa oportunidade? Aí, o podcast é um caminho, mas você sabe, com qualquer negócio, não é um podcast, qualquer empreendimento, ele leva um ano para dar dinheiro. Você tem dinheiro para sobreviver durante esse um ano? Né? A ideia de ir para fora, eu acho ela válida para caramba. Eu acho que você tem que sair da sua cultura, você tem que ir para outro lugar. Mas você vai fazer o quê? Você vai sair, vai fazer o quê? o Lavar louça? Exatamente. Você tem que ir com um plano. É um modelo, mas assim, é isso que você quer fazer? É esse o passo que a gente quer tomar? A gente fala sobre isso bastante, né? A gente falou aquele programa de Walter, que eu fazer lá fora. E aí bolsa de estudo também. Só que é tudo muito incerto, né? Não depende da gente fazer. Depende até certo ponto. Não, e você sabe que nesse ponto eu vejo assim, o ensino médio, no terceiro ano, se coloca uma pressão absurda na escolha, mas as escolas estão lá, né? Elas dão palestras, às vezes coloca ali uma pessoa para dar orientação profissional, tem uma estrutura que é feita para te ajudar nessa escolha, apesar de ser uma escolha pessoal e a faculdade não. Você chega no último semestre, as pessoas falam assim, forma logo aí, toma aqui seu diploma, vai embora. E a gente quer também formar logo, pegar o diploma e ir embora. Só que a gente vai embora pra onde? Pra onde? Não tem essa preparação para dizer, qual é o próximo passo agora? Como é que você vai fazer isso? Para que caminho que você vai? Né? Eu entendo que vocês façam estágio, vocês passaram por estágio, mas é meio que assim, agora é por sua conta e nem sempre você está preparado. Tanto que eu vejo a nossa ideia de podcast como um respiro, né? Tipo assim, é um plano que a gente tem, que é mais fixo, a gente realmente quer fazer isso. E é uma coisa que a gente pode explorar a nossa criatividade, as coisas que a gente gosta. Eu gosto muito de edição também. Sim. Então, participar disso e fazer algo, né? Também é bom para portfólio e tudo mais. Explorar essas habilidades. Eu acho que é muito do que a gente estava falando sobre a escola privar arte. A vida também faz isso. E a gente está fazendo agora um processo, eu venho dizendo isso, foi uma reflexão que eu tive uns dias atrás, que a gente vai começar a viver agora, porque a gente nasce, aí a gente entra na escola para ir para o ensino fundamental, e estuda para ir para o ensino médio, estuda para ir para a faculdade, e depois da faculdade você tem que começar a viver de verdade. Tipo assim, ok, agora eu vou começar a viver, agora eu não estou mais estudando. Eu posso fazer um mestrado e tal, mas é só fazer um mestrado, fazer um doutorado, uma pós-graduação, é você empurrar o que é de fato começar a viver. Vocês tiveram aula com o Rodolfo? Sim. O Rodolfo, na entrevista que ele me deu aqui, ele falou exatamente isso, que o Rodolfo fez a graduação, direto mestrado, direto ao doutorado. Então ele ficou 12 anos na faculdade. Só que ele falou, quando terminou o doutorado, me jogaram no mercado também. Né? Da mesma forma que me jogariam lá atrás, me jogaram agora. Empurrar algo que vai ser inevitável na vida. Então, eu acho que a gente tem essas nossas necessidades sociais e de continuar assim com pessoas que estamos acostumadas, né? Então, você vai começar a trabalhar, você vai viver com pessoas que você nunca viu na vida, ou enfim, com algo que você não tem essa conexão. Então, fazer o podcast talvez é algo que seja muito atrativo pra gente, porque a gente vai continuar em um ambiente relatável e a gente vai poder... Com apoio de pessoas que vocês conhecem. Exato. Né? E a gente vai começar a conseguir explorar coisas que a gente não conseguiria, talvez, no emprego tradicional, que é o que a gente fala muito sobre a escolha da música. Então, nós gostamos muito de música, nós queremos muito falar sobre música, mas em que momento da nossa vida a gente consegue realmente parar e refletir e criar um repertório cultural para escrever alguma coisa, ou enfim, é uma oportunidade, um espaço da gente estar criando um conteúdo, fazendo algo produtivo e também aprender. Sim. E também criar bagagem. Esse seu plano de escrever, porque assim, esse é um problema que nós temos em qualquer meio cultural, não só na música, em qualquer questão cultural. Você vai assistindo aquilo que você gosta. Você vai indo cada vez mais para aquilo que você gosta. Se você não faz assim, de vez em quando, né, você acaba se tornando aquele cara que só sabe falar de um assunto. Né? Então é importante abrir aqui, ouvir a coisa que você não gosta às vezes, né, mas que te dá uma outra. Você vê, olha como essa questão do react é legal. Eu falei que meu filho ele gosta da banda Bikini, porque eu apresentei para ele, porque eu amo uma música dele chamada Ventania, mas eles fizeram parte da minha
infância. Eu tinha banda quando eles surgiram e tudo mais, um pouquinho antes já. E ouvindo com meu filho uma música que chama Janaína, não sei se vocês conhecem, tem uma letra fantástica. Fantástica. Eu nunca tinha prestado atenção na letra. Nunca tinha prestado atenção. Por quê? Porque a letra não fazia sentido para mim no contexto Naquele que momento. hoje ela faz. Porque aí, depois vocês ouçam, a letra de Janaína fala de uma mulher que chega, que não sabe nem quantos anos tem mais e que a vida está passando, mas que ela ainda tem esperança de um dia mudar de vida, mas ela está envelhecendo e não está percebendo. E eu só caio a ficha da letra da música para mim muitos anos depois, entendeu? Então acho que essa história é muito legal. Meninas, nós vamos ter que parar. Sabe por quê? Não é nem porque deu 1 hora, não. Eu ficaria aqui conversando com vocês mais 2 horas. Mas é que eu vou dar uma aula daqui a pouco. E eu vou sair por causa disso. Mas antes de terminar, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês quiserem. Você não falou da banda. Eu vi que você tem uma banda de Red Hot, que eu amo de paixão. E nem falamos disso. Mas está aberto para vocês comentarem o que vocês quiserem. Depois eu disser. Eu acho que é muito a escolha das bandas, né? Assim, eu gosto muito de Red Hot, sempre escutei, eu acho que é algo cultural, todo mundo gosta de Red Hot, todo mundo escuta Red Hot, em algum nível tem uma relação com a banda. Mas eu comecei a gostar bastante por conta do meu namorado é fissurado, ele é tipo assim, a reprodução viva do John Frusciante, tipo assim, ele começou a tocar guitarra por conta do John, hoje toda a técnica, ele comprou recentemente uma Fender exatamente igual, porque ele comprou um modelo que reproduz a guitarra dos anos 60, que é a dele, enfim. E aí foi daí que... O Frusciante é fantástico. Toca pra caramba. Ele é apaixonado. Então, que o Flea também, né, cara. O nosso baixista é apaixonado pelo Flea. Então eu acho que é uma coisa assim, eu tenho essa relação com a banda por conta dele, por conta dos nossos amigos, que ainda fizemos uma banda por conta da paixão. Eu comecei na música tocando bateria. E fizemos a banda e eu tava tocando a bateria com eles. Mas é algo que eu estou num caminho para sair de. Porque eu não consigo fazer tudo. E eu me encontrei muito cantando. Muito mesmo, assim. É uma coisa que eu sempre comecei a fazer bateria e era algo assim, ok, mas eu gosto de verdade de jornalismo. Então tocar bateria é algo que é um hobby temporário que eu vou levar e que vai se perder com o tempo, porque eu não vou ter tempo de conciliar isso, né? Eu não vou ter condição de conciliar isso. Vira um hobby mesmo, né? No final, depois lá na frente, às vezes vira um hobby. Ou não, né? Ou pode não. Estourar. Mas assim, pra bateria era algo que eu tinha muito que seria algo temporário. E aí a gente fez uma batalha de bandas, passamos para as próximas fases, e aí a gente decidiu que a gente ia fazer Paramore, ninguém ia cantar, porque é difícil, que é alto, não sei o quê. E aí eu falei, tá bom, vou aprender a cantar pra fazer, gente. Porque, né, sei lá, tô aqui mesmo, não fazendo nada. Aí eu fiz, e aí eu comecei a cantar, e aí eu falei, isso não é tipo algo de lado, sabe? Isso tem que ser paralelo com a minha vida. Tem que ser paralelo. E aí eu criei essa relação, e aí agora eu tô num caminho assim pra sair da banda de Red Hot, até por isso que eu não falei muito, porque é uma banda que a gente não faz tanto show, porque é difícil por conta de tempo, e é algo que eu estou me afastando um pouco. Posso dar um conselho de quem teve banda mais ou menos na sua idade, um pouco antes, e largou? Não largue. Esteja sempre presente nela aqui, não deixe ela acontecer. Aconteceu comigo. Eu tive que tomar uma decisão, né? Assim, casar ou continuar na banda. E é assim, não é que eu tenha uma frustração, mas é algo que eu gostaria de ter explorado. Você poderia ter continuado, né? Gostaria muito de ter explorado no resto da vida. E você, cara? Que banda? Não, pode falar coisa que a gente tava falando da banda, aí eu falei disso. Pra gente encerrar. Não, eu acho que, no geral, a gente tá no caminho certo, apesar de não parecer. Eu acho que sempre é assim, né? No final do curso, a gente não sabe o que fazer. A única certeza talvez seja o desemprego. Mas... De novo, nós somos negativos. A gente é meio... Não, mas a gente tem essa coisa, né? Que, tipo assim, no fim do dia, a gente sabe que a única coisa que a gente que é certo é que a gente vai estar desempregado. Não, mas sabe, eu tenho um amigo que fala que eu sou obcecado. Porque ele fala assim, você tá sempre pensando que as coisas vão dar errado. Eu falo, mas isso me prepara para... Né? Se eu não sou surpreendido nunca pela coisa errada. É sempre bom você pensar no pior lado possível, exatamente. Porque aí você se prepara para aquilo. Porque o resto que vier é bom. É bom, é lucro. Se você tá sempre decepcionado, a coisa boa é a surpresa. Olha só, aí você fica muito animado, mesmo não precisa também tudo ser ruim, mas... Não, mas é sobre ser realista com as coisas. Então eu acho que a gente é muito pé no chão com o nosso futuro, né? É isso aí. Sim.
Mas eu acho que sempre dá certo. Sim, Sempre, no sempre, final de dá. alguma forma, vai dar certo. O que eu acredito aí, de verdade, até encerrando aqui, assim, eu falo sobre carreira há muitos anos, não sou coach, nem nada disso, eu falo das minhas experiências pessoais e gosto de ouvir as experiências dos outros, né? A carreira não tem certo nem errado, né? Tem um caminho. Às vezes você vai ganhar mais dinheiro, às vezes você vai ganhar menos dinheiro, mas ele é um caminho. Mas assim, quando você faz algo que você gosta de fazer, pode parecer meio babaca o que eu vou falar, mas é a verdade. Quando você faz algo que você gosta de fazer, você faz com amor, você faz com paixão, você faz com algo diferente. Assim, quando você vai fazer o documentário, você faz com amor. E aí, isso em algum momento chama a atenção de alguém. Em algum momento você fala assim, essa pessoa é diferente, essa pessoa faz algo diferente. Então, encontrar isso, né, esse equilíbrio entre sobreviver, lógico, a gente precisa sobreviver, mas do outro lado, fazer coisas que você gosta. Até hoje eu tenho isso. Eu tenho a consultoria que me paga as contas e eu gosto da aula. Eu estou aqui é que eu amo. Aqui é para pagar conta, né? E a gente vai equilibrando um pouco as coisas. Infelizmente temos que acabar, daqui a pouco terminar a aula, mas foi muito legal, muito divertido. Acho que deu muito essa visão, né, dessas dúvidas que a gente tem nesse caminho. E precisar de ajuda no podcast, me contem comigo, porque eu quero que realmente dê certo, porque eu acho que é uma ideia muito legal e pode ter certeza que você é um dos que vai assistir, porque eu adoro React. Obrigada. Então, Nosso primeiro novembro fã. tá saindo nosso podcast, a gente vai fazer a divulgação pesada aqui. Legal. Bom, pessoal, é isso. O Mais Que Um é sobre falar sobre esses caminhos e não é só o caminho de quem está lá com 60 anos de idade, já passou pelo caminho. O caminho de quem está começando, de todas essas dúvidas, essas ansiedades que a gente tem. E o mais que um é porque toda vez que a gente conhece uma pessoa nova, a gente sai daqui melhor do que a gente chegou, aprende coisas novas. Então, obrigado, meninas, por terem vindo. E o episódio completo vai estar no YouTube, também no Spotify durante a semana. E depois também cortes nas redes sociais. Não deixem de seguir e até a próxima.